Salve peixeiros, com muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz, depois de um bom tempo sem fazer o mesmo através de vlogs ou análises. Gostaria de fazer muitos outros vídeos para falar do nosso Santos nesses momentos aí que o clube atravessa, dentro ou fora de campo, mas prometo com fundo do meu coração produzir mais conteúdos para você que se inscreveu nesse canal, ainda que não tenhamos produzido nenhum vídeo. Agradeço muito aqueles que dão o seu apoio para ajudar a desenvolver conteúdos desse espaço mais que 100% santista. Este é um pós-jogo do mais um pontinho que o Santos conquistou para se escapar de vez dessa situação de uma inédita Série B diante do Botafogo, que está vendo um título brasileiro que parecia ganho escapar pelos dedos, mas como o Santos não tem nada com isso e que precisa muito também dos pontos para escapar do Z4, esse pontinho foi providencial, embora o ideal teria sido uma vitória, visto que no critério de desempate de todos os clubes que estão lutando para escapar do rebaixamento, o Santos é o que tem com certeza ainda a desvantagem nesse critério, especialmente no quesito saldo de gols. Se hoje as equipes que estão na parte de baixo da tabela, fora do Z4 por enquanto, ou aquelas que estão na rabeira, como Cruzeiro, Bahia, Vasco da Gama, Internacional, do próprio Santos, se essas equipes terminassem o Brasileirão com o mesmo número de pontos, o Santos é o que teria a desvantagem no critério justamente no saldo de gols, e exatamente aquela partida diante do próprio Internacional do 7-1 que deu aquele impulso negativo para nós. Então qualquer ponto é importantíssimo, mas eu acho que a vitória deveria ter sido ideal, embora se qualquer torcedor do Santos hoje com desconfiança dessa equipe, que não consegue produzir nada além de jogadas individuais do próprio Soteldo, tivesse algum otimismo para sair com uma vitória, seria talvez uma inverdade, alguma mentira. Não pela fase que o Botafogo atravessa de desperdiçar pontos, mas também pela própria incapacidade que o Santos tem de construir jogadas. Isso se confirmou mais uma vez nesta partida, que graças a Deus conseguimos aí um gol no cabeça da parte do Messias. Entretanto, demonstra que a equipe se arrasta em campo em termos táticos, em especial pelas escolhas de material humano que esta diretoria, com a bênção de Deus, dê adeus à administração do Santos. E falando um pouquinho do meu pitaco nas eleições, embora não seja o momento adequado, tem gente aí que está, inclusive, dentro desta própria gestão, querendo continuar, que está na chapa de um certo ex-presidente aí. Então, torcedor, é bom o senhor abrir o olho para não cometer os mesmos erros, para não escapar dessa situação de novo. Mas enfim, o que foi dessa partida? E aí já era se esperar que o Botafogo teria pelo menos um nível tático superior. Eles têm uma velocidade nas laterais, coisa que nós não temos. Eles têm um meio de campo veloz, coisa que nós não temos. Isso se refletiu no gol, inclusive mesmo de fora parada, que numa jogada em que talvez o Santos já deveria estar calejado a essa altura do campeonato, em que em ceder lances de bola parada, ou seja, por parte de escanteio, ou seja, de parte de faltas, deveria melhor se evitar. Um velho ditado de um sanitarista do início do século XX, é melhor prevenir do que remediar. Então, se for possível agora evitar de fazer faltas ou ceder escanteios desse elenco do Santos, é melhor evitar muito, porque este gol, mais uma na estatística do Santos, toma de bola parada. É bem possível que tenhamos que tomar mais outros gols, evidentemente nessas 3 últimas partidas, se continuarmos. Temos um meio de campo que tem uma baixíssima estatura, que hoje, com a escolha que o Marcelo Fernandes teve de colocar Camacho, Nonato e Rodrigo Fernandes, com a ausência do Tomás Rincon, que embora também seja de baixa estatura, mas também tem um pouquinho mais de experiência para lidar com essas jogadas de bola parada, que o Danilo Barbosa concluiu em cima do Nonato, e que muita gente vai poder talvez criticar o João Paulo por não ter saído do gol, mas naquela circunstância valia mais alguém com a mesma altura do Danilo Barbosa, coisa que nós não temos nesse time do Santos. Um meio de campo baixíssimo que acaba atrapalhando exatamente nessas jogadas. Tanto que o próprio Danilo Barbosa, nas 3 ocasiões subsequentes ao gol, ganhou todas. Todas no mano a mano, ganhou todas no primeiro tempo. Inclusive até do próprio Messias no mano a mano. Então, o Santos continua com esse problema, vai continuar até o fim do campeonato com esse problema crônico, que a gente vai ter que rezar para não nos afetar tanto
nessas últimas 3 partidas, e que quando a gente teve o posto de correr atrás do jogo, se viu mais uma sucessão de passes errados da parte do Camacho, da parte do próprio Nonato, que foi terrível, além do gol que acabou saindo em cima dele. Então, essa proposta que o Marcelo teve também de colocar o Jean Lucas pelo lado esquerdo, não sendo o pé dele, embora eu lembro muito bem, não sei se foi na gestão do Odair Helman, não sei se foi na gestão do Paulo Turra, que ele chegou até a reclamar, o próprio João Lucas, que ele não rende nessa situação, deslocado pelo pé que não é o dele, pelo lado esquerdo, mas ele acabou sendo voluntarioso nesse ponto, inclusive em jogadas do mano a mano, que embora sendo lento também acabou sendo prejudicado também no mano a mano, não conseguiu construir ou reproduzir as jogadas, embora no primeiro tempo o único lance que o Santos teve, né, de chance de gol foi nos pés dele, naquele lado, uma conclusão de longa distância para a defesa do arqueiro adversário. E não deu muito certo a proposta do Marcelo Fernandes nesse esquema, nos 4-4-2, embora sim, no 3-5-2 do adversário, povoando mais o meio do campo em teoria do que nós, a bola parada acabou punindo nesse primeiro tempo. Enquanto que no segundo, acho que talvez mais foi pelo fato do Thiago Nunes, o estreante agora, das substituições que ele teve, de contrabalançar ou talvez minimizar o impacto do aspecto físico do time adversário, que acabou talvez nos beneficiando também, não com o caso de demérito do adversário, não tirando o mérito do empate do Santos, mas pois que o Marcelo, por exemplo, tirou o Nonato e o Camacho para colocar de início o Maxi Silveira e o Lucas Lima, que aliás eu continuo não conseguindo entender por que o Lucas Lima coloca a bola de velocidade nas 3 oportunidades de escanteio que ele teve, por exemplo. Talvez nossa situação facilitaria um pouco mais nesse campeonato se o Lucas Lima colocasse um pouco mais de bola espetada nessas bolas paradas. Por isso que a bola aérea dele é quase um aviso para o adversário de se recompor. Ele é muito lento, tanto na corrida como também no lançamento, nos escanteios. E, por incrível que pareça, o Lucas Lima, que a gente reclama tanto, que se esconde em momentos decisivos, hoje ele acabou entrando com a propositura de sair mais com o jogo, sair buscando a bola. Isso acabou sobrecarregando ainda mais o próprio Soteldo, por exemplo, muito marcado como sempre, e não tendo mais alguma outra opção, com ele se aparece no mano a mano com o adversário, ele tendo que se sobressair sozinho, tem que se virar. Essa é a realidade do time do Santos hoje. Bola pro Soteldo mais uma vez, para ver o que acontece, se vira no meio de marcação de 2 ou 3 jogadores, como por exemplo o Kevson, que não deu devido apoio para ele, por exemplo, uma partida, mais uma horrorosa inclusive do próprio Kevson, tanto que ele teve que sair depois, o Marcelo substituiu ele para colocar o Mendonça na lateral esquerda, justamente correndo o risco do Mendonça tendo um histórico de não ser um cara muito voluntarioso na marcação, em vezes nos tempos do Odair Helman, e eu sempre se tem um pé atrás com relação ao Mendonça nisso. O Marcelo correu um risco danado colocando ele, mas com o Kevson não dava para continuar, dizendo que a gente tinha que buscar o resultado, e ele errando sempre os passes, errando toda a bola que e não dava um único cruzamento, e o único que ele deu foi quase uma bola que, se o Engenhão não tivesse o espaço que ele teve, tinha um espaço físico, a bola sairia na esquina do adversário, por exemplo. Então, o time do Santos teve a felicidade de uma jogada na qual o Soteldo, no cruzamento de bola espetada na área, o Messias acabou fazendo aquilo que o Botafogo acabou se beneficiando no primeiro tempo, por exemplo, cabeceando em cima de alguém que um dos jogadores do Botafogo que acabou entrando no segundo tempo não tinha a mesma estatura do Messias. Então o Santos hoje conseguiu esse empate providencial, mais um ponto, e o Santos hoje, por exemplo, depois falando aqui, talvez continuando essa análise, em que teria talvez mesmo a importância, o fundamental hoje nesse elenco, que o Maxi Silveira, quando entrou, praticamente foi nulo, de início, sendo colocado pelo menos na ponta, e que não conseguiu, por exemplo, reproduzir algumas jogadas que quando o Lucas Braga subia na lateral ele não se encontrava muito bem, e aí que o Marcelo talvez deu alguma coisa a mais na mesmice que anda acontecendo nesse momento, colocando o Wesley Patati, dando uma chance para ele nesses momentos, que deslocando o Maxi Silveira um pouquinho mais para o meio e dando um pouco mais de chance para o Wesley, que nos
poucos minutos de chance que ele teve, e conseguiu, pelo menos, comprovar que pelo menos pode ter uma chance mesmo nessas 3 partidas, embora não conseguiu, pelo menos, agregar alguma coisa em jogadas individuais, mas pelo menos ele fez sobra na marcação adversária. E o Santos hoje, pelo menos em termos de vontade, nos minutos finais, conseguiu esse ponto, mas falta muito. E o próximo jogo vai ser diante do campeão da Libertadores, nada mais do que isso, do que o Fluminense. E qualquer outro resultado que não seja a vitória está fora de opção. A gente precisa desses 3 pontos, mesmo sendo o Fluminense, mesmo sendo uma equipe embaladíssima, que conquistou um título inédito, com todo o seu poderio, e especialmente no ataque com o Germancano, com todo o seu meio do campo na pessoa do André, recém-escalado na seleção brasileira. O time do Santos vai ter que se superar e fazer aquilo que não fez nas 2 últimas partidas, que teve a chance pelo menos de conquistar os 3 pontos diante de adversários como o São Paulo e também o RB Bragantino, assim, desculpa se eu falar a memória aqui, mas teve o Cuiabá agora, perdão, que nós não conseguimos conquistar fora de casa. Agora, diante de um adversário mais superior ainda, tecnicamente, agora, que vive nesse momento, vamos ter que jogar por aquilo que não jogamos durante esse campeonato todo, e temos que nos superar. Agora que o Thomas Rincon voltou, talvez poderemos ter um pouco mais de consistência nesse meio do campo, que ainda continua sendo esses buracos no meio, né? Uma equipe como o Botafogo, por exemplo, demonstrou isso. Com 4-4-2, se é que o ideal seria justamente o quê? 4-4-2 saindo pelas laterais, coisa que o Lucas Braga tentou fazer e não conseguiu, o Kerson não fez. Então, 4-4-2 ideal é quando os laterais saem para apoiar. E esse time do Santos não tem ainda. Não temos essa tarimba. Mas aos trancos e barrancos, com o apoio da torcida, na quarta-feira às 19 horas, o Santos vai precisar do amor do seu torcedor e fazer esse resultado, porque ainda não estamos livres. O limite para escapar do rebaixamento dos triunfos dos adversários, como o Bahia, Vasco e o Cruzeiro, que vai jogar diante do Goiás, também não dá para depender de outros resultados externos. O Goiás, embora ainda tenha um pouquinho de chance, se o Cruzeiro conseguir ganhar fora de casa, da mesma forma que o Santos ganhou, não seria novidade alguma. Então, se isso acontecer, passaria o Santos também. Então, quarta-feira é uma partida, é uma outra decisão, assim como as outras demais, e o apoio do torcedor será fundamental, galera. Então, por enquanto é só. Tomara que tenha vlog, e que Deus quiser, vou fazer o meu banho de sal grosso, também assim com grande parte do torcedor, que quarta-feira é mais uma outra final. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você não gostou também, deixe suas críticas na seção de comentários para fortalecer o canal, e até a próxima. Santos, sempre Santos, valeu!